Olá, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, estudando, se preparando para as provas que já estão chegando. Hoje nós vamos continuar a nossa saga na aula 11 de Sociologia, cujo tema é Movimentos Sociais. E da maneira como vocês estão acostumados, a gente divide essa nossa conversa em 3 partes, né? Num primeiro momento eu vou dizer algumas palavras a respeito de como a gente pode pensar as formas como pouco a pouco as pessoas começam a se organizar no sentido de lutarem por aquilo que elas consideram que são interesses comuns ou por aquilo que são direitos, né? E isso daí vai estar muito vinculado a uma discussão sobre mundo do trabalho e condições de vida, de sobrevivência de cada um de nós. Na segunda parte da conversa, a gente entra na arena política, propriamente dita, né? E isso daí tem um pouco a ver com a capacidade que as pessoas têm de se mobilizar em direção ao Estado como instituição política, né? E direcionar a essa instituição, aos seus representantes, algumas reivindicações que são consideradas importantes pelas pessoas que compõem movimentos coletivos. E por último, eu vou dizer algumas palavras sobre um aspecto que eu considero que é muito importante também para a gente pensar esse tema, que é uma outra vertente de luta, a gente pode colocar nesses termos, né? E é aquilo que eu vou chamar de uma luta por reconhecimento. Nesse momento que eu vou fazer aquela leitura final da aula, que normalmente eu faço com vocês e faço uma interpretação, e hoje essa leitura vai ser um trecho de um filósofo, um sociólogo alemão chamado Axel Honneth, e o trecho que eu vou ler é de um livro dele intitulado Luta por Reconhecimento. Espero que vocês gostem da conversa, então venham comigo para a gente iniciar essa discussão. Uma primeira coisa muito importante que a gente precisa considerar, e estou me inspirando em algumas discussões feitas por Marx a respeito do capitalismo, é que o capital, como um modo de produção e de relações sociais do trabalho, ele começa a concentrar trabalhadores em vários espaços, nos mais variados segmentos daquilo que a gente chama de um mercado de trabalho, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, que na época em que Marx estava escrevendo, lá no século XIX, ele dava muita atenção, por exemplo, para a concentração de trabalhadores nas grandes fábricas que marcavam aquele momento na Inglaterra e em outros países também. Além dessa questão da concentração, vale a pena a gente considerar também que aquilo que Marx chamava de o capitalismo como uma maneira de se produzir e distribuir bens, riqueza, né? Ele começa a se generalizar, né, por todos os espaços, inclusive por vários países, né? Existe uma espécie de força global nesse modo de produção. E a combinação dessas duas coisas, concentração de trabalhadores em alguns espaços, semelhanças na maneira como esses trabalhadores vivenciam o seu dia a dia de trabalho nas mais variadas profissões, né? Esses dois fatores vão se combinar e vão criar condições para se formar aquilo que nós chamamos de movimentos sociais, né? Como se dá isso daí, né? A gente pode imaginar, né, o que é uma fábrica. É um espaço em que as pessoas se unem para produzir um determinado tipo de bem, serviço, né? E esse espaço ele acaba se tornando um local de encontros, um local de socialização entre as pessoas. Isso daí significa o quê? Pouco a pouco, trabalhadores que vêm de regiões diferentes
da cidade. Trabalhadores que muitas vezes vêm até de cidades diferentes em busca de trabalho em determinadas regiões. Pouco a pouco essas pessoas se encontram nesse espaço, começam a constituir relações de amizade, relações afetivas, né? Aos poucos, por troca de informações, por conversas, elas vão se dando conta de questões que são muito importantes, que são caras para as existências de nós todos, né? Da minha existência, da existência de vocês, das pessoas em geral, né? E nesse espaço de socialização, que começa a ser um espaço de troca, de conhecimento e de reconhecimento, pouco a pouco esses trabalhadores começam a perceber seus interesses particulares, alguns dramas, alguns sofrimentos, sonhos que eles têm. Tudo isso daí no âmbito individual, né? Tudo isso daí imaginado como características que têm a ver muito com a vida particular de cada um de nós. Mas à medida em que eles começam a sentir certos problemas, e que são problemas em comum, pouco a pouco, por essa lógica de socialização, eles vão reconhecendo suas questões pessoais, vão formulando aquilo que eles começam a perceber como interesses comuns, né? De uma tal maneira que cada um desses trabalhadores tem a possibilidade de ir além daquilo que seria a sua intimidade, daquilo que seria a sua privacidade. E aos poucos, isso que eu chamei de laços de amizade, de afeto, de reconhecimento, vão formando a base de ações mais organizadas. Podem ser em sindicatos, podem ser em partidos políticos, podem ser em ações, em organizações de bairro, instituições de bairro, né? Porque da mesma maneira que eu estou dizendo que esse tipo de sociabilidade ele se realiza no espaço da fábrica, isso daqui também pode acontecer, por exemplo, no espaço do bairro, né? O bairro, a igreja, enfim, todos os espaços em que pessoas circulam e se encontram, pouco a pouco potencializam uma espécie de tomada de consciência a respeito das suas próprias condições de vida comuns, coletivas, e a partir daí há uma espécie de organização mesmo, né, dos primeiros movimentos para você imaginar a possibilidade de que talvez as suas questões particulares passem por uma luta que é pública, passem por uma luta que é política, uma luta que envolve mais pessoas e tem uma maior envergadura, né? Então, além dessas questões relacionadas à sobrevivência, de uma certa forma a gente pode começar a considerar que também existe uma espécie de ação para tentar fazer a história, para tentar interferir no rumo como as coisas acontecem, não apenas na nossa vida, mas de um modo muito mais amplo também, né? Daí aquela ideia de Marx, né, de que o ser humano faz a sua própria história, né? Isso daí significa que as pequenas atitudes cotidianas, né, todo o processo de trabalho, de produção de bens, de distribuição de bens e da produção da vida, de um modo em geral, né, tudo isso daí é parte da elaboração daquilo que a gente chama história, né? Ainda que Marx também tenha falado, né, os seres humanos fazem história, mas não fazem nas condições que eles desejam, né? Enfrentam adversidades, estão envolvidos numa sociedade, e todos nós sabemos que as sociedades elas não se transformam
de acordo com as vontades individuais de cada um de nós, né? Tem aquela ideia um pouco do fato social como um fato que exerce uma coerção, uma força sobre os indivíduos. Então, até aqui, isso daqui significa que uma boa parte desses movimentos sociais eles vão estar relacionados a essas condições de trabalho. E dependendo do tipo de condição que você tem, num determinado lugar, numa certa profissão, você pode ter mais facilidade ou mais dificuldade na organização desses movimentos e, ao mesmo tempo, na própria combinação de interesses particulares naquilo que vai ser entendido como interesse comum, né? O que eu quero dizer com isso? Pode haver uma luta dos trabalhadores em relação a algum outro personagem na sociedade, né? Empresários, burguesia, Estado, enfim, né? Mas pode haver também lutas internas entre os próprios trabalhadores, né? Lutas em torno daquilo que seriam interesses comuns, lutas em torno de plataformas, lutas em torno de maneiras de agir, maneiras de se organizar politicamente, né? E isso daqui, obviamente, está relacionado a essas condições de vida, de sobrevivência das pessoas. Aqui a gente chega para o segundo momento da nossa conversa, né? Que além dessa frente de luta que muitas vezes se contrapõe a empresários, né? Que sentam numa mesa de negociação ou fazem pressão aos empresários, aos empregadores dessas pessoas, né? Tem uma outra frente que a gente pode considerar que de uma certa forma está ligada a essa anterior, né? Que é justamente uma luta direcionada para o campo político, né? E para uma instituição particular, que é justamente o Estado, né? Isso significa a elaboração de uma reflexão sobre até que ponto os rumos da política interferem nas nossas vidas, interferem nas chances que nós temos de sobrevivência, de melhoria das nossas condições de vida, né? Então tem um ponto muito importante aqui para a gente ligar essas duas coisas, essas duas instâncias, né? Mas quando nós falamos da luta no âmbito político propriamente dito, né? Tem uma ideia que é muito importante mencionar aqui para vocês, que é justamente aquela de que esse espaço da política é um espaço em que a gente tem uma espécie de reconhecimento, de afirmação, né, daquilo que nós chamamos de autonomia das pessoas, da minha autonomia, da autonomia de cada um de vocês, né? O que significa isso daí? Significa uma certa pretensão de liberdade, né? Liberdade é um tema muito importante na área da ciência política, mas também significa uma outra coisa que é relevante, né? Que coisa é essa? É vocês olharem para mim e eu olhar para vocês e nós nos reconhecermos mutuamente como pessoas que teriam a capacidade de participar de um debate público, de uma conversa pública sobre valores e objetivos que esperamos que a sociedade defenda como características importantes para quem nós somos, para a nossa realização como seres humanos, para sonhos de futuro que nós temos, né? Pode ser um futuro relacionado à nossa vida particular, mas também pode ser um futuro que é para os nossos filhos, para os nossos netos, ou até para as gerações que virão mais adiante ainda, né, num futuro um pouco mais longo, né? Então aqui a gente já está entrando numa espécie de campo ético, né? Nessa possibilidade de você pensar que essas pessoas, pouco a pouco,
começam a conversar, começam a discutir, de tal forma que nesses pequenos espaços, né, de confronto de ideias, pouco a pouco vai se formando, né, esse aspecto que é muito importante para a nossa discussão de hoje, né, que é justamente essa maneira como a sociedade se vê em relação àquilo que é considerado importante para ela, do ponto de vista da nossa realização como seres humanos, né? É nesse sentido que eu falo que o espaço da política ele vai ser um espaço de autonomia das pessoas, né? É claro que isso daí depende de algumas coisas, né? Por exemplo, depende de você ter uma Constituição, um conjunto de leis que abra a possibilidade da existência de direitos e que esses direitos sejam abertos ao maior número de pessoas possível, né? Que esses direitos sejam estendidos a uma quantidade maior de pessoas e também significa o reconhecimento de que todos nós nos vemos como pessoas iguais, porque somos pessoas dotadas da possibilidade de vivenciar e de efetivar esses direitos, né? O que eu quero dizer com isso? Não basta você simplesmente ter um conjunto de direitos que fica ali elencado na lei, né? A gente precisa considerar a forma como eles são efetivamente vividos na realidade concreta dos bairros, das fábricas, das igrejas, das casas, né? Não basta você simplesmente dizer que as pessoas são iguais, de acordo com aquilo que está escrito na Constituição, mas que você tenha efetivas condições para que essas pessoas se sintam como iguais e participem como iguais, né? E é por isso que o Estado ele é uma instituição muito importante, porque uma parcela da efetivação tem muito a ver com essa oferta de bens comuns, né? Políticas de saúde, políticas de educação, por exemplo, né? E que são bens cruciais, né? Para a vida, para o desenvolvimento das pessoas e, ao mesmo tempo, para esse reconhecimento daquilo que significa ser um ser dotado de direitos, né? É nesse sentido, por exemplo, que esses movimentos que Marx falava no século XIX vão lutar por uma ampliação do direito de voto, por uma universalização do direito de voto, porque o voto é um dos mecanismos pelos quais as pessoas dizem ao Estado aquilo que elas querem. Fazem com que as suas vozes sejam ouvidas e representadas no Estado, né? E fazem com que suas vozes tenham efetivas chances de se transformarem numa força política. No momento em que eu falo que há esse reconhecimento dos indivíduos como pessoas iguais, a gente chega com um gancho para iniciar a terceira e última parte da nossa conversa, que é aquilo que eu vou chamar de uma luta por reconhecimento, né? O que é uma luta por reconhecimento? Além da questão da sobrevivência, das condições de vida que estão colocadas aqui no mundo do trabalho, há uma outra coisa muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós, né? Que coisa é essa? Aquilo que eu vou chamar de uma estima pessoal, né? De uma valorização de si mesmo, de uma afirmação daquilo que nós vamos chamar de uma dignidade individual, de uma dignidade pessoal, né? Isso daí pode se apresentar de várias maneiras. Dentro de casa, essa estima, essa valorização, ela se constrói muitas vezes a partir das relações afetivas, do amor,
que implica um cuidado mútuo entre as pessoas que constituem uma determinada família, né? Então, falar em estima pessoal é falar, por exemplo, na experiência de amor, que nos marca desde que somos bebês, desde os nossos nascimentos, né? Ao mesmo tempo, tem essa ideia de um sujeito reconhecido como dotado de direitos. Então, tem um âmbito jurídico que a gente pode colocar nessa estima pessoal. Mas há um outro elemento que tem justamente a ver com as várias maneiras como nós participamos da vida social, das escolas, dos grupos, dos movimentos, de movimentos artísticos e por aí vai, né? Que está relacionado ao fato de que essa estima também tem a ver com aquelas características pessoais que nós esperamos que sejam reconhecidas como importantes, como dignas de serem valorizadas aos olhos das outras pessoas, né? Então a estima pessoal tem muito a ver com o sentimento íntimo de cada um de nós, mas isso daí também passa pela forma como as pessoas nos veem, pelas formas como as pessoas se referem a nós a partir de determinadas características, né? Isso coloca a gente diante do seguinte problema: o que vai ser valorizado, o que vai ser desvalorizado? O que vai fomentar a estima de alguém? Quais características vão fazer com que uma pessoa, por exemplo, seja desrespeitada das mais variadas formas no dia a dia, no nosso cotidiano, né? E essa questão da estima, na medida em que ela depende de um contexto cultural de coisas que vão ser valorizadas ou não, né? Mas ao mesmo tempo de uma discussão sobre aquilo que vai ser valorizado ou não, a gente pode dizer que nós temos uma luta por reconhecimento, né? Várias vozes que conversam, formam consensos, discordam, formam dissensos, mas todas elas estão envolvidas, né, nesse processo de construção daquilo que seria os nossos valores pessoais, né? Daquela impressão que todos nós temos, né, diante da seguinte pergunta, né? O que eu valho na sociedade, né? O que eu valho dentro da minha família, diante dos meus amigos, né? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta, né? O que cada um de vocês vale na igreja que vocês frequentam, na escola, na família, no ambiente de trabalho, né? Então aqui a gente tem essas três frentes que me parece que são frentes muito importantes do ponto de vista de uma compreensão sociológica daquilo que seriam os movimentos sociais. Eu acho que vocês podem entender esse esquema que eu construí com vocês hoje como uma espécie de quadro que pode orientar os estudos de vocês em relação aos vários momentos da história em que esses movimentos sociais foram se constituindo, pouco a pouco, né? Imagine isso aqui como uma espécie de quadro interpretativo. Para finalizar essa aula, então vou ali pegar um livrinho do Honneth, né, e fazer a leitura de um trecho que é bem especial, bem poético. Acredito que vocês vão gostar bastante dele, né? Então, espere um pouquinho aí, eu já volto com o livro. Voltei. Esse daqui é o livro que eu falei para vocês, né? E tem um trecho que eu achei muito lindo, muito poético. Eu acho que ele é uma boa maneira da gente finalizar essa conversa nossa, né? E aí ele está se referindo a essas relações das pessoas nessa luta por estima. E ele diz assim, ó: relações dessa espécie podem se chamar solidárias, porque elas não despertam somente a tolerância para com a particularidade individual da outra pessoa,
mas também o interesse afetivo por essa particularidade. Só na medida em que eu cuido ativamente de que suas propriedades, estranhas a mim, possam se desdobrar, os objetivos que nos são comuns passam a ser realizáveis. Por que eu chamo a atenção de vocês para esse texto, né? Porque além do problema dos interesses materiais, econômicos das pessoas, esse trecho chama a nossa atenção por uma característica mais afetiva, relacionada ao mundo dos sentimentos, relacionando ao mundo das emoções. A maneira como nós nos vemos uns aos outros e percebemos características que são diferentes e podemos chegar à conclusão de que essa multiplicidade daquilo que é o ser humano, né, a sua pluralidade, né, pode ser uma coisa muito importante do ponto de vista dos nossos afetos, né? Como essas diferenças nos afetam uns aos outros e como é muito importante que eu reconheça no plano das emoções, dos sentimentos, né, esse outro que existe junto comigo em sociedade. E eu e esse outro e todas as pessoas que compõem a sociedade podemos nos esforçar para realizar um projeto de vida comum, né? Um projeto de sociedade comum que potencialize as nossas existências como seres humanos, que potencialize as nossas liberdades, né? Essa é a conversa que eu preparei para vocês hoje. Espero que ela tenha sido interessante, instigante, provocativa. Se vocês tiverem dúvidas, procurem seu professor, sua professora no CASD, né? Me procurem lá quando eu estiver no plantão de Sociologia e Filosofia. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu, gente.